Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma live, a terceira, de uma série de 21 lives. Nós já estamos começando, se preparando aí, o pessoal está entrando. Isso, legal. Nossa proposta é, durante 21 dias, todos os dias, às 20 horas, a gente está postando lives ligadas a coisas de casal, relacionamento. Isso, muito legal. Top demais. Tudo bem. Bom, pessoal, como prometido, vamos começar a nossa live de hoje. Enquanto o pessoal está chegando aí, por aí, uma das pessoas que participam conosco, ela sugeriu para que nós, nesta noite, falássemos sobre o que pode fazer com que uma relação, um casamento se perpetue e que não esteja esfriando a relação no processo, com o passar do tempo. Então nós vamos estar falando sobre isso. O que pode fazer com que uma relação, mesmo com muito tempo já ela iniciada, ela permanecer naquele fogo da paixão, naquele desejo ardente, todos os dias. Isso é muito interessante, essa pergunta, porque tem tudo a ver, principalmente com aqueles que estão começando o relacionamento, que tem preocupação de permanecer nesse relacionamento durante muito tempo, e um relacionamento com qualidade, como também tem para aqueles que, de certa forma, já tem algum tempo de estrada, Aqueles que se relacionam, que estão tendo um relacionamento já há algum tempo, também tem preocupação com isso. Então, essa preocupação, de certa forma, ela está totalmente revestida de uma lógica. Ora, se eu quero relacionar com alguém, se eu quero permanecer em um relacionamento com alguém, é bom que esse relacionamento seja saudável, porque para mim permanecer com alguém para toda a vida e não tiver um relacionamento de qualidade, é um sacrifício, é um sacrifice, é complicado. Então, só para aqueles que estão entrando agora, nós ouvimos a sugestão de uma das pessoas que estão assistindo a nossa live, de nós falarmos como manter uma relação estável, de qualidade, sem haver o esfriamento da paixão, do desejo, da vontade. E aí eu estava dizendo nessa ocasião que se relacionar com alguém por muito tempo, sem esse calor do amor, do afeto, sem manter essa paixão acesa, é algo muito difícil, é algo complicado, Então eu quero já começar falando e definindo algumas questões para nós identificarmos o que é que faz a diferença de um casal que dá certo no relacionamento conjugal, que já tem 10 anos, 20 anos, 30, 50 anos e tem uma relação de qualidade, em relação a outro que já não tem mais relacionamento, já perdeu o relacionamento, já não tem mais contato com aquela pessoa que ele tanto amava durante um período, mas que agora, de certa forma, ele tá perdendo essa capacidade de se relacionar com essa pessoa, porque o amor esfriou, e manter relação sem amor, manter relação sem afeto e sem respeito é muito complicado. Bom, a primeira coisa que nós temos que definir é dizer o que
de certa forma não ajuda diretamente o casal a manter um relacionamento tão duradouro e tão caliente. Uma das questões é que não é o lugar que você mora. Se você mora no condomínio de luxo, não é isso que vai definir que o seu casamento vai ficar top da balada e você vai manter um relacionamento estável com essa pessoa. Não é a sua aparência, porque nós sabemos muito bem que tem pessoas que são modelos e o relacionamento não dura mais que um ano e meio, acaba, dissolve, ainda entra na justiça para brigar por causa de bem. Então nós vamos perceber que não é aparência. Nós vamos perceber também que não é uma questão que está ligada a ser rico ou a ser pobre, porque a separação e falta de relacionamento acontece e acaba até em famílias ricas ou em famílias pobres. Então a gente poderia ver também que não é o ambiente, o país de nacionalidade, não é a cor, não é o grau de estudo. Aí você me pergunta, mas se não é essas coisas, o que é então? Bom, a gente percebe que o conteúdo é interno. A satisfação de estar junto com uma pessoa e permanecer com essa pessoa durante tantos anos e não cansar dessa pessoa, só pode ser um fator interno. E hoje eu quero revelar para você o segredo de uma relação duradoura. E hoje eu quero revelar para você o segredo de manter uma relação por 10, 20, 30, 40, 50, até o fim da vida, com uma pessoa que você escolheu para te acompanhar até o fim dos seus dias. E esse segredo é o pensamento. Quer dizer, Lindomar, que você está dizendo que o pensamento ele tem o poder de fazer uma relação se manter? Aliás, o pensamento cria. Já é sabido disso, que o pensamento cria. E se eu tenho um pensamento em relação à minha esposa, de que ela é minha concorrente, de que ela está querendo me passar a perna, quando eu tenho esse pensamento, o meu relacionamento começa a ter problema, porque eu começo a desconfiar. Eu começo a perder a confiança no outro. E perder a confiança no outro é um pensamento. Tudo começa no pensamento. O pensamento, ele é a força motriz que mobiliza o universo. Tudo que você vê nesse mundo criado pelo homem saiu do pensamento. Tanto coisas boas como coisas ruins saíram do pensamento. O pensamento é a fórmula criadora de todas essas coisas. Então, se eu começo a pensar coisas negativas em relação ao meu cônjuge, se eu começo a pensar coisas negativas em relação ao meu casamento, se eu começo a pensar em relação ao meu cônjuge, em relação à pessoa que eu convivo, coisas que de certa forma não trazem um melhor relacionamento, o meu relacionamento vai desabar, o meu relacionamento vai acabar. Pessoas que têm relacionamentos duradouros, essas pessoas, de certa forma, elas mantêm um pensamento, elas mantêm um pensamento firme. Você quer ver um exemplo do que acontece? Muitas vezes a gente recebe no consultório, a pessoa vem e ela fala assim, eu tenho dúvida se eu casei com a pessoa certa. Uma pessoa que tem dúvida que casou com a pessoa certa, como que ela pode manter a estabilidade emocional? Como que ela pode trazer segurança para o seu casamento? Como que ela pode fazer isso? Então, muitas vezes, é difícil você manter. É difícil você manter um casamento estável, sendo que você tem dúvida. E nesse momento, quando a gente fala em pensamento, pessoal, é importante você entender que quando você tem um fato real na sua frente, por exemplo, seu casamento, vocês brigam, no casamento de vocês, vocês têm conflitos, já tem um tempo, já não é um dia, não é um mês, já tem anos, que de certa forma, já está acontecendo algumas coisas
que estão dando indícios de que o seu casamento não está dando certo. Aí eu chego aqui e falo para você que o pensamento pode mudar o seu casamento? Pode. Só que tem um detalhe: você vai ter que parar de olhar para as aparências negativas. Falar que um casamento vai dar certo quando as coisas estão boas é fácil. Difícil é você afirmar isso quando você está vendo coisas erradas. Você quer ver um exemplo? Falar que o filho é uma bênção, falar que o filho é maravilhoso quando o filho está dando frutos bons é bom, é fácil. Agora, falar isso quando o filho só traz coisas negativas, tem que acreditar, tem que ter força de vontade. A Márcia está dizendo aqui, o pensamento antecede tudo, é verdade. Tudo começou através do pensamento. Alguém, para criar alguma coisa, ele precisa ter esse conhecimento de que a transformação não é de fora, não é as coisas externas que me transformam. Aliás, é eu que transformo as coisas externas. Se uma coisa não está dando certo e eu tenho um pensamento de que não vai dar certo, vai acabar, né? O pensamento positivo, quando a aparência das coisas é negativa, é complicado, dá um trabalho. E aí o que você vai fazer? Você não vai combater as coisas externas, não. Você vai simplesmente mudar o seu pensamento, porque o pensamento cria coisas. Isso é muito, mas muito importante. Isso traz para nós aquela questão, né? Se eu creio que eu estou no caminho certo, se eu creio que eu fiz a decisão certa, se eu creio que eu estou no processo correto, então o que acontece? É imprescindível que eu mantenha o meu pensamento. Tem um versículo na Bíblia, em Filipenses, que fala: tudo que é bom, tudo que é amável, é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe a vossa mente. Você quer ver uma questão bem prática aqui? Olha o Rio que entrando aí, a Elke, Maiana, isso, sejam bem-vindos. Você quer ver uma coisa? Tem muitas pessoas que falam assim: mas você não conhece a minha esposa, ela é cheia de defeito. Quando eu foco no defeito, quando eu foco numa falha, ela expande. Então assim, uma relação, ela pode acabar sim, se eu tiver um pensamento negativo em relação ao outro. Tem pessoas que ela fica o tempo todo pensando na falha do outro. Quer dizer, o outro deixa de existir. As qualidades deixam de existir. Quando eu foco na falta, eu esqueço das qualidades. Então, o pensamento voltado para falhas, ele tende a expandir as falhas. E a outra pessoa, por mais que ela faça alguma coisa, ela não vai conquistar aquele outro que ela está perdendo. Por quê? Porque, de certa forma, ela está focada na falha. Já perceberam, e na falta, já perceberam que uma pessoa pode ser muito rica, mas se ela ficar focada na falta, porque ela tendo muito dinheiro, mesmo assim ela não vai comprar tudo que ela quer, ou tudo que existe a oferecer, tudo que no mundo está oferecendo. Então, de certa forma, se ela focar na falta, ela vai ser uma pessoa infeliz. Toda pessoa que foca na falta do relacionamento, ela tende a fazer com que o casamento acabe. Olha aqui, pessoal, tem gente que ele tem um problema com o esposo, não resolve, a mulher tem, aí eles não conversam mais sobre aquele assunto, e aí o que acontece? Vai passando a situação, daqui um pouco ela fala: não aguento viver com essa pessoa, porque o pensamento ele vai aumentando, ele vai se potencializando, e nesse potencializar, a pessoa não consegue conviver mais com aquela falta, e ela então resolve terminar o casamento. Então, focar em faltas, focar no que o outro não tem, não pode te dar, também esfria o casamento. É importante que a pessoa que está casada, ela tem que ter uma imagem clara do que ela quer para a sua vida como pessoa casada. É importante ela ter isso. Você tem a visão clara do que você quer nessa relação junto com esta pessoa? Se você tem isso, então foque nisso. Foque nisso,
viva isso, sinta isso, viva isso agora como se fosse natural, mesmo que as circunstâncias estejam o contrário disso. Não olhe para as aparências, olhe para aquilo que você quer, foque-se nisso, fique focado nisso e o resultado vai chegar para você. Existem pessoas que elas têm esquecido e muitas vezes só afirmam, né? Mas elas não vivem isso. Para o inconsciente é mais importante o que você sente do que o que você pensa. Para que o inconsciente ele dê conta de elaborar de maneira efetiva aquilo que você está pensando, é preciso que haja sentimento. E para haver sentimento, você precisa sentir como se já tivesse. Você tem que sentir como se o seu casamento já fosse top. Você tem que sentir como se a vida conjugal sua já fosse aquela coisa extraordinária. Para você, com você mesmo. Em algumas situações, o próprio cônjuge não quer participar, porque o grau de distanciamento já chegou ao limite. Mas aí alguém que está ouvindo agora, nesse momento, aqui nessa live, pense em relação ao que você quer e pare de pensar naquilo que você não quer, porque o pensamento atrai semelhante. Se você tem um pensamento, você já fez isso alguma vez? Você está pensando em comprar um carro, você nunca viu aquele carro, de repente você resolve comprar um carro, e a partir daquele momento que você escolhe o modelo, sabe o que acontece? Aquele carro vai aparecer para você, a sua mente atraiu aquilo. Quando você imprime na sua mente aquilo que você quer, o seu inconsciente, ele vai executar isso, porque nós somos magnetizados, o nosso corpo ele é magnetizado, ele atrai coisas para ele, assim como um ímã, quando ele é positivo, ele atrai, assim como o ímã, quando você vira o lado dele negativo, ele expulsa, então ele tem esse lado positivo e negativo. E se você pensa negativo, você vai atrair coisas negativas para você. E se você pensa em relação ao que você quer, você está ajudando o seu corpo a produzir a energia para dar conta daquilo. É importantíssimo que você tenha clareza daquilo que você quer e seja específico. Quer ver um exemplo? Eu queria tanto que meu marido fosse mais legal comigo. O que é ser legal? Eu queria que a minha esposa fosse top comigo. O que é top? Você tem que ter isso bem esclarecido na sua mente. Da mesma forma que o padrão de vida que você quer, eu quero ser bem sucedido, eu quero isso, porque tem muita gente que é bem sucedido com salário mínimo. O que é ser bem sucedido? O que é ser feliz numa relação conjugal? Você tem que deixar muito claro para você o que é isso. Tem que ficar muito claro na sua mente, porque a mente não vai aceitar ela ter um desafio se não está claro aonde você quer ir. Qual a meta objetivo? Qual é a meta que você está querendo alcançar para você estabelecer o programa que vai ser rodado? Queira tanto uma coisa que ela esteja presente na sua mente, que você possa sentir ela em você. É assim que nós precisamos. É o desejo que traz o real, a existência. Qual é o nível de intimidade que você quer ter com a sua esposa? Você já está há 30 anos casado, eu estou 30 anos casado. Então eu tenho que pensar, eu tenho que imaginar e tenho que desejar isso e ficar na minha mente. Isso aumenta, isso alimenta, isso retroalimenta a chama do amor, a chama de estar juntos. Então nós precisamos, observar isso. Eu tenho percebido que muitas pessoas no consultório, elas são especialistas no problema que elas têm. Vocês já perceberam isso? Pergunta para o seu cônjuge: você é especialista em problemas? Gente, qual é a vantagem que tem eu ou uma pessoa que tem depressão ser especialista em depressão? Ser especialista em depressão cura a depressão, gente? O que vocês acham? Andréa Sócrates, Lorena, Márcia, o que vocês acham,
Vocês acham que ser especialista em problema resolve o problema? Não. Ser especialista na cura ou ser especialista na solução é que resolve o problema. Tem pessoas que estão passando por problemas no casamento e elas vão procurar as pessoas que separaram para pedir conselho. Vocês já viram isso? Gente, a gente procura quem está casado para ajudar a gente que está querendo separar. A gente procura pessoas que sabem mais do que a gente, tem mais experiência. E tem uma coisa, a pessoa quando está pensando em separar, e ela fica na mente em relação a isso, porque o meu casamento não presta. Ó o Tiago, seja bem-vindo, Tiago. E ela pensa, meu casamento não presta, está muito ruim, e ela vai encontrar pessoas que estão com o casamento falido. Vai atrair pessoas que estão passando pela mesma situação, porque o semelhante, ele encontra outro igual. É impressionante. Uma pessoa que está passando por crise financeira, ela sempre vai encontrar pessoas que estão passando por problemas pior do que eles, porque ele fica pensando o tempo todo. Então, em vez de ele atrair prosperidade, ele atrai até pessoas que estão passando por problemas financeiros, pessoas essas que não podem ajudar, que não podem dar uma saída para ela. Seja bem-vinda, Cláudia. Então eu queria, dentro dessa questão, pare de ficar lendo livros sobre as 5 formas de perder o marido. Tem um filme sobre isso, né, Marcos? Como perder um homem em 10 dias. Como perder um homem em 10 dias. Gente, você está precisando de aprender como ganhar ou como segurar um homem. Você, em vez de estudar assim, família que foi desfacelada, de tragédia, você precisa assistir filme e ler livros que falem de família estruturada. É importante isso. Nós precisamos ser especialistas na cura e não na doença, gente. Nós já temos uma medicina da doença. Se você chegar no médico para falar de saúde com ele, vai ser complicado, hein? Porque ele só entende doença. Porque nós vivemos a cultura da doença. Nós precisamos ser especialistas em cura, em restauração. Nós precisamos fazer isso. Busque informação de casamento que deu certo. Liga para a Márcia, pergunta para ela como que ela manteve um casamento há 30 anos de alta performance. Então nós precisamos procurar aquilo que nós estamos querendo e não procurar aquilo que nós não queremos. Aliás, o nosso pensamento não pode ficar focado naquilo que nós não queremos, porque o pensamento cria. Eu vou falar de novo, o pensamento cria. E se o pensamento cria, então nós temos que ter cuidado em relação ao que nós estamos pensando. Seja bem-vindo, Kesley, a Elke, a Liz. Então nós temos que parar de ver notícia no jornal, a Liz está falando. Aqui em casa ninguém assiste jornal. Eu fiquei sabendo do problema que está tendo entre os Estados Unidos e o Irã, se não me falha a memória, né? O Iraque, o Irã. Foi pela internet. Então, nós precisamos parar de ver notícias ruins. Nós temos que focar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é de boa fama, naquilo que traz virtude, naquilo que ajuda. Se você quer crescer, gruda, cola em pessoas melhores do que você. Tem gente que gosta de andar com gente inferior. Tem gente que gosta de andar com gente pior do que ele. Por quê? Porque ele se sente maior. Você tem que andar perto de quem é maior do que você, para você subir, para você crescer. E no casamento é a mesma coisa. Você tem que ter esse pensamento firme de que o seu relacionamento já deu certo, não é que vai dar certo. Nós precisamos fazer isso. Tem pessoas que gostam de assistir filme de traição, a Alice até falando, né? De morte, de tragédia. Gente, não precisa disso não. Nós precisamos de coisas boas. Coisas ruins, ser especialista. Tem gente que gosta de falar para mim que assistiu filme de terror. Eu não assisto. Não é porque eu tenho medo daquilo, não. Eu já assisti demais. Não vai me acrescentar e vai dar conteúdo para o meu inconsciente, trazer sonhos que não trazem alegria. Trazer à memória aquilo que dá esperança. Nunca desista da sua relação. Eu não sei, talvez você que está nos ouvindo,
Talvez poderia até falar para mim: você não sabe do meu problema, meu marido fez isso, meu marido fez aquilo, tem muito tempo que a gente não conversa, a situação está assim. Tá, e a primeira coisa que eu falaria para você é: o que você quer? Ah, mas está assim, não, eu quero saber o que você quer. Aí ela vai dizer: eu quero restaurar meu casamento. Então o resto esquece. Nós temos que focar no que nós queremos. O que nós não queremos, nós já sabemos. Você já sabe o que você não quer na relação conjugal. Então foque naquilo que você quer. É aquilo que você quer é que vai te dar força para você vencer, para você ir atrás. Olha, uma das questões também importantes que a gente percebe no consultório é pessoas que duvidam. Elas não acreditam mais no casamento, né? Elas deixam a alma delas ficar em dúvida. Elas falam assim: doutor, tudo bem, eu concordo com isso, mas eu não acredito mais. Tem pessoas que não têm mais fé no casamento. Tem pessoas que chegou ao ponto que ele duvida de tudo. Até um conselho que alguém dá para ele, um conselho do bem, ele fala: não, mas eu não acredito mais nisso. Isso não serve mais para mim. Até serviu um tempo atrás, mas agora é como se fosse uma pessoa que está doente e ela não está acreditando mais na cura, né? Ela diz que já tentou de tudo, mas ela não tentou de tudo. Ela não tentou de tudo. Ela fez muita coisa, mas ela não tentou. Alguém um dia perguntou para o Thomas Edison: mas Thomas Edison, você fez não sei quantas mil tentativas para conseguir encontrar a lâmpada, descobrir um filamento que trouxesse energia para iluminar. Ele falou: não, eu fiquei só buscando por uma resposta, só isso. Eu encontrei. Agora eu dei sorte de encontrar depois de tantas mil tentativas, mas eu queria só essa resposta. Eu encontrei, viu? Agora vocês têm lâmpada, não precisa de vela nem lamparina mais. Então assim, você só precisa de encontrar uma solução, não precisa encontrar muitas, só uma. Então fique focado nisso. Muitas pessoas, elas param de ter energia, de buscar, né? Esquecem que eles têm o poder. Eu quero dizer, eu falei na live passada, que as pessoas têm poder, mas elas não reconhecem o poder que elas têm. Tudo que está vindo para você foi você que atraiu. Não tem um provérbio que fala: o que o homem pensa, ele é? Então, se ele é, ele pensou. E o fato de eu ser está ligado às coisas que eu atraio. Na análise junguiana, a gente fala que uma pessoa constelou. Constelou é atrair estrelas. Você está atraindo estrelas ou você está atraindo meteoros? O que é que você está atraindo, né? Então, muitas vezes, o tempo que a pessoa podia estar investindo em situações ligadas, por exemplo, a aprender mais a lidar com o seu cônjuge, a entender as fragilidades que ele tem, a pessoa muitas vezes, ela está, de certa forma, lidando com falta, fica focada nisso, perdendo tempo. Nós não podemos perder tempo, gente. Nós temos que, de certa forma, buscar. Eu preciso de um copo, viu, Márcia? Eu estou com sede. Pedi para a Márcia fazer um copo para mim aqui, porque está me dando sede. Então, pessoal, nós precisamos fazer isso. Notícias ruins de casamento que não deram certo. Eu tenho algumas pessoas que muitas vezes eu vou na casa deles, o tema deles, sabe qual que é? A doença. Quer dizer, uma pessoa está de idade e ela fica o tempo todo falando: morreu fulano de tal, o outro fulano de tal está com um problema assim assado. Você acha que vai ajudar na saúde dessa pessoa? Marta lá dos Estados Unidos, seja bem-vinda à nossa live, Marta. Então, ficar pensando numa tragédia não previne, gente. Pelo contrário, faz com que ela aconteça. Você está contribuindo, né? Então, nós precisamos ser especialista em aquecimento de coração no relacionamento conjugal. Você tem que aquecer o coração do seu esposo. Você tem que colocar, Flávio, seja bem-vindo, Flávio. Você tem que colocar no coração do seu esposo o amor que você tem por ele. Dê afirmativas para ele.
Olha que o Hugo está falando que muita gente morreu com isso. Ele ficou falando tanto de doença que ele acabou adoecendo. Tem gente que faz isso. Tem gente que na família dele tem alguém que tem câncer. Ele conhece todos os laudos de pessoas que têm problema ligado a isso. Então nós precisamos realmente focar naquilo que nós queremos e esquecer, ignorar completamente aquilo que nós não queremos. Outra coisa, o Flávio da Centro-Oeste, Refrigeração Centro-Oeste, seja bem-vindo, Flávio. Outra questão que é muito ruim, que esfria casamento. Gente, águas passadas não movem moinho. Águas passadas não movem moinho. Tem pessoas que ficam relembrando o passado. O passado já aconteceu, não tem jeito de você voltar no passado, porque nós não inventamos ainda a máquina do futuro para voltar. Se bem que em PNL a gente tem algumas ferramentas que possibilitam tirar a dor de um acontecimento no passado. Mas passado já passou. Comece a partir de hoje, de agora. Pense em coisas que você quer para o seu casamento e ignore coisas e pensamentos que não ajudam no seu casamento. Essa é a técnica que nós podemos utilizar para nós mantermos um casamento aquecido, mantermos um casamento cheio de amor, cheio de alegria, felicidade. Não existe nada melhor do que você estar casado com alguém que você confia, estar casado com alguém que te realiza, que é a outra cara metade, é a pessoa que realmente coloca você em estado de realização, né? E você precisa fazer isso hoje, não é para amanhã não, hein? É agora, né? E como isso vai acontecer? Você não precisa preocupar em como. O resultado é o tempo que vai dizer, mas a atitude sua é pensar no que você quer e afastar da sua mente aquilo que você não quer. Então, o universo precisa entender que aquilo que você está pensando é aquilo que você quer e ele sabe disso. Por isso que muitas pessoas, quando estão pensando em relação a uma questão, por exemplo, meu marido vai me trair, e ela fica vigiando, buscando, né, com ciúme, ela está ajudando o universo a criar condições para que aquilo aconteça. Aquilo que você está pensando está sendo de alguma forma construído, tanto pelo universo como pelas atitudes que você tem em relação ao seu cônjuge. Então, você não pode viver baseado nas questões de pensamentos negativos. Fixe a sua mente no que você quer e você vai ver o resultado do que você quer. Busque prazer de estar junto com o seu cônjuge. Questão complicada, né? Tem gente que fala assim, eu estou indo para casa, mas eu não queria ir para casa. Eu queria ir para outro lugar, porque eu vou chegar lá em casa e a minha mulher vai falar as mesmas coisas. Tá faltando isso, tá faltando aquilo, a outra coisa. Então, esse diálogo, essa conversa, o tempo todo, maçante, dentro do mesmo tema, e não resolve, a pessoa, um dos cônjuges pode cansar, gente. Então, nós temos que parar com isso. Se você quer que alguma coisa mude, então pare de reclamar, pare de murmurar, comece a mentalizar, a visualizar isso. O seu corpo vai sentir bem. Quer ver? Faça uma experiência aí onde você está. Pense no seu cônjuge. Veja a aparência dele, dela. Veja as coisas que você não gosta. Tá vendo? É bom ficar vendo as coisas que você não gosta? É ruim, né? Pensa no que você quer. Aí os homens vão ter um tipo de pensamento talvez diferente das mulheres. A mulher vai falar assim, nossa, eu estou vendo ele conversar comigo 1 hora por dia. E o homem está vendo outra coisa que ela vai fazer 1 hora todo dia. E aí depois vocês veem o que é aí. Mas assim, então mentaliza isso, visualiza isso, né? Porque o universo cria. Agora, reclamar não ajuda, tá? A esposa
Olha aqui, o Gão tá falando, a esposa mordeu ele. Olha aqui, ó. Então assim, não adianta você ficar reclamando, mas eu queria que você fizesse isso, e a mulher fala outra coisa. Não adianta, gera briga. Então visualiza isso. Você vai ver que as coisas vão ser muito mais poderosas, porque da mesma forma que você fala verbalmente, você pode falar coisas boas. Outra coisa, pessoal, isso é muito sério. Nunca pense o mal da sua esposa. Vou falar de novo. Nunca pense o mal do seu esposo. Isso tira uma energia de tamanha. Por exemplo, pessoas ficarem pensando coisas ruins, com raiva, né? Com raiva do outro, aí fica magoado, aí fica de mal um mês. Eu já conheci pessoas que ficou de mal um mês. Edna, seja bem-vinda. Conheço pessoas que ficou de mal um mês com o marido, e sabe quem é que levava os recados? Os filhos. Triste, né? Então, os filhos é que eram os mediadores, porque o pai não podia conversar com a mãe, então ele falava para a filha falava com a mãe, etc e tal. Gente, não pode isso. Mude. Se a pessoa falou alguma coisa que não queria, perdoe, libere, deixa ela embora. E se você pensou alguma coisa também, se perdoe. Não fica, eu não devia ter pensado nisso, se perdoe. Se perdoe. A Bíblia fala que você tem que perdoar 490 vezes por dia o mesmo pecado. Então, se você fez isso, perdoe. Porque se você perdoar, você vai ter mais paciência para mudar. Você vai ter mais tolerância com você e com o outro também. O perdão acontece porque brigar não resolve. Você pode perceber. Se você pensasse, poxa, eu queria tanto que essa pessoa fizesse isso. Quantas vezes eu já pensei numa coisa e quando eu cheguei em casa a Márcia estava querendo a gente sair para ir em algum lugar que eu pensei. Você é casado, você e seu esposo são um só. Cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa vai virar realidade, vai afetar positivamente ou negativamente a vida do seu esposo. Por isso que é importante a gente recomendar, a gente sempre recomenda, né? Esteja pensando coisas boas, esteja desejando coisas boas para o seu marido, para a sua esposa, né? Isso é muito, mas muito importante. Outra questão que é muito importante, Janete, seja bem-vinda. Outra coisa que é muito importante, tem pessoas que estão passando por crise no casamento, gente. E ela, então, em vez de visualizar, de mentalizar em relação a estar... A Márcia está dizendo, estou pensando em uma viagem romântica para Toscana, Itália. Oh, que coisa, lugar do girassol, hein, gente? Lugar muito bonito. É verdade. E tem pessoas que estão passando por dificuldade e vai procurar amigo no trabalho para contar. Isso vai ajudar a esfriar seu casamento, tá? Porque o outro lá... Gente, isso que eu estou falando aqui, ó, não é coincidência, não. Eu não sei qual o nome que dá. A pessoa traiu. Vocês já ouviram também fato disso. A pessoa está com problema no casamento e aparece uma pessoa para ajudar ela no casamento. E a pessoa está o que no casamento? Está com o casamento estragado também. Eu nunca vi uma pessoa, assim... que chega no consultório para mim, que relata o seguinte: eu estava com um problema, eu fui procurar uma pessoa, um amigo de trabalho, e ele estava com o mesmo problema. Não é muita coincidência? Não é coincidência, não. Você atraiu uma pessoa que está vivendo o mesmo problema que você está vivendo. E essa pessoa vai ajudar a afundar seu casamento. Ela não deu conta de manter nem o casamento dela e está querendo dar conselho para você? Você não está vendo que isso não tem uma lógica, que isso não é legal? Esse pensamento da sua cabeça, ele aconteceu justamente porque você está pensando em separar, está pensando que o casamento não vai ter mais jeito, que vai esfriar cada vez mais, e aí você vai encontrar pessoas que estão também na mesma situação que você está, e elas não vão te ajudar. Então, em vez disso, visualize o que você quer, deseje o que você quer, sinta dentro de você isso que você está querendo, para que você possa atingir aquilo que você tanto almeja. Então, pessoal, é esse recado que eu queria trazer para você, né?
Não fique preso no tempo. Tem pessoas que elas começam até a pensar em relação a isso, pensam um dia e acham que um dia vai mudar o casamento dele. Ele está mais ou menos pensando negativamente para o casamento dar errado, tem mais de 2 anos. Ele acha que uma vez pensando positivo, vai cobrir 2 anos de pensamento negativo. Não, você vai ter que construir de novo. Você vai ter que trazer, você trouxe à existência o casamento que não está dando certo. Você vai ter que trazer à existência um casamento que dê certo. E você vai ter que construir. Você vai ter que ter paciência para que esse casamento ele se construa, para que esse casamento tenha estrutura, que ele fique forte, que ele tenha consistência. Então comece a pensar, visualizar, desejar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês. Você vai fazer isso até atingir aquilo que você está querendo. Por isso que você não pode pensar em tempo. Se você ficar calculando o tempo, você a sua mente começa a criar problema em relação a isso, para você não continuar. Fabrício, seja bem-vindo, Fabrício, grande amigo nosso, lá de Brasília, DF. Então, pessoal, nós precisamos ignorar o tempo, né? Nós precisamos ignorar o tempo, nós precisamos ignorar o que muitas vezes nós estamos vendo, mas nós não queremos ver isso. Veja aquilo que você quer ver, isso é fé, isso muda a situação. O diálogo, né, a Cláudia está falando, ele é tudo na relação, é preciso conversar. E tem algumas pessoas que já pararam de conversar, não tem nem diálogo mais, já estão naquela situação de distanciamento um do outro. E isso é extremamente importante. Bom, eu quero finalizar minhas palavras do que eu propus hoje, e hoje, para quem está entrando agora, eu falei sobre a força do pensamento que cria. O pensamento negativo cria. O pensamento positivo cria. Então, cuidado com o que você pensa. Eu falei ontem sobre falar, né? E o pensamento é o que vem antes do falar. Então, uma das questões importantes para você manter um casamento bom, pense coisas boas da sua esposa. Pense coisas boas do seu esposo. Se a relação sexual não está boa, pense coisas boas da relação sexual. Não adianta reclamar. Ah, mas minha mulher toda hora tem dor de cabeça. Então visualiza ela sem cabeça, não, desculpa. Visualiza ela sem dor de cabeça. Visualiza ela sem dor de cabeça. Se o marido não conversa e você reclama, visualiza ele conversando com você, parando tudo para conversar com você. Mas eu quero dar uma dica final para todos vocês que estão nos ouvindo, né? Alguns que estão ouvindo no Instagram e outros que vão ver no Facebook e etc. É o seguinte: quando o seu casamento estiver muito bom, não sai contando para todo mundo não, tem muita gente invejosa que vai querer seu marido ou a sua esposa. Isso é coisa dentro da sua casa. Seja feliz, seja satisfeito. Você pode até dar conselhos, mas não fique contando tudo da sua vida para as pessoas, porque algumas pessoas também não vão acreditar, né? E outras vão ignorar, e outras vão tentar destruir você, porque tem gente que fica triste com quem fica feliz. Tem gente que gosta de ouvir. Vocês já viram pessoas quando elas perguntam: como é que tá você? Tá tudo bem, toque da balada, o assunto encerrou? Mas quando você fala assim, tá tudo ruim, o que foi, rapaz? Conta pra mim. O cara quer saber notícia ruim. Hoje eu falei com um amigo meu, lá do Maranhão, nós falamos sobre coisas boas. Isso é tão maravilhoso, né? Quando alguém tem interesse em saber do que está indo bem com a gente. Amigo meu de quando eu tinha 17 anos, já faz alguns dias já, estudou comigo em Brasília, e eu encontrei com ele. E a gente encontrou pelo WhatsApp, viu, gente? Ele está no Maranhão. E eu falei com ele sobre algumas questões e ele foi maravilhoso, muito bom. Então, nós precisamos ser do bem. E não é só falar, não, nós precisamos pensar também. Então, eu agradeço a audiência de todos vocês, que Deus abençoe vocês e estejam indicando isso para outras pessoas, para que nós possamos fazer os casamentos que não estão dando certo, darem certo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, que é amanhã, hein? Amanhã nós estaremos fazendo a 4ª live.
Muito obrigado pela participação de vocês. Que Deus nos abençoe nessa tarefa de restaurar casamentos. Um grande abraço. Até mais.